Se nesse ano você quer melhorar sua forma de estudar, ou você quer aprender a estudar da forma correta, você quer começar o ano com o pé direito, você quer melhorar sua forma de estudar, então no vídeo de hoje eu quero te mostrar como você vai fazer isso. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal, onde aqui a gente aprende a estudar de verdade, não só decorar. Eu sou Igor Psico, sou estudante de Neurociência do Aprendizado e ajudo você, que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais em menos tempo, que quer melhorar a sua forma de estudar, que quer aprender a estudar da forma correta. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar como que você vai estudar do zero em 2023, como que você vai começar desde a base, como se você não soubesse nada o que você precisa estudar, e como que você vai fazer para isso potencializar, para você fazer um estudante de alta performance, para você se tornar aquele estudante que realiza e consegue estudar e ser mais produtivo no ano. Bom, a primeira coisa que eu sempre falo é a questão do cronograma. Por que o cronograma é tão importante? O cronograma, ele é um norte para você, ele vai te guiar aonde que você precisa fazer e o que você precisa fazer. Então a primeira coisa que eu começaria, se eu fosse estudar do zero em 2023, seria montar um cronograma de estudo. Porque não adianta você só querer estudar e tacar livre e fazer um monte de coisa e não ter uma ordem, não ter um sentido aonde que você vai começar, o que você vai fazer, quantas páginas você vai ler, o que você vai fazer. Se você não organizar, você vai ficar perdido, vai chegar na metade ou até mesmo antes da metade do ano e você vai estar perdido, você não vai conseguir se concentrar e vai acabar procrastinando e não estudando mais. Então, o cronograma é o prato principal, é o prato cheio para você conseguir melhorar e ainda diminuir a chance de você procrastinar. Então, a primeira coisa que eu faria, pegaria um cronograma básico, pode ser qualquer um, ou você mesmo monta numa folha, e o que eu colocaria? As horas de estudos e o que eu vou estudar em cada dia. Ou seja, eu vou estudar lá, por exemplo, eu quero muito estudar agora em 2023 astrofísica, que eu gosto de usar esse exemplo sempre. O que eu vou fazer lá? Vou colocar, eu vou estudar o livro de astrofísica desse pensador tal. O que eu vou fazer? Eu vou estudar 2 horas todo dia e eu vou estudar nesse período do meu dia. Isso é muito importante. Quando você coloca a hora, você coloca um prazo para você realizar aquilo. E quando você faz isso, a chance de você realizar essa tarefa são maiores. Então, se você só jogar assim, hoje eu vou fazer isso e não colocar um horário, pode ser que passe o dia todo, você procrastine ou você faça outras coisas e acabe não fazendo isso. Então, colocar horário é muito importante, principalmente no cronograma. Tanto que a palavra cronograma vem de cronos, que significa tempo. Então, colocar um tempo para cada tarefa é muito importante. A outra coisa que é fundamental num cronograma, quando você vai montar um cronograma, você não pode colocar só as questões de estudo. O cronograma tem que envolver a sua vida inteira, porque é sua rotina, é seu dia a dia, o seu cronograma, suas horas do dia. Então, eu trabalho esse horário, esse horário, esse horário. Quando você faz isso, além de você organizar a sua rotina, você também está vendo quais horários você tem livre para estudar. Então, às vezes você consegue ter até mais tempo para estudar. Você fala, eu nem tenho tanto tempo para estudar, não consigo estudar tanto porque eu não tenho muito tempo. Mas quando você organiza essas coisas no seu cronograma, você consegue ver que, opa, tem uma brecha de estudo ali, tem uma brecha de horas para estudar ali. Então você consegue encaixar melhor. Então você coloca horas de estudo junto com a sua rotina normal. Então você coloca a sua rotina, vê os horários que tem vago e começa a encaixar os seus horários de estudo. Por exemplo, se você vai estudar, por exemplo, para a escola ou para a faculdade, como que você vai organizar essas matérias? Você tem que colocar isso no seu cronograma. Segunda eu vou estudar a matéria tal, terça eu vou estudar a matéria tal, quarta eu vou estudar a matéria tal. Isso precisa estar no seu cronograma, porque faz parte da sua vida e faz parte da sua rotina. Quando você tem o controle da sua rotina, você tem o controle das suas obrigações. Como eu disse, chance de você procrastinar diminui. Então, o cronograma é a primeira coisa que eu faria se eu fosse começar a estudar do zero em 2023. Outra coisa, se eu fosse assistir aulas online ou se eu fosse estudar por videoaulas, como que eu faria isso? Como que eu estudaria tanto presencial, se fosse para a escola, como que eu me focaria, né? E como que eu me focaria em aulas EAD? A primeira que eu vou começar é a aula presencial. Como que eu estudaria para potencializar a minha forma de estudar? Como que eu faria para melhorar o meu estudo? O que eu faria? A primeira coisa seria estudar o tema da matéria antes da aula. Como assim, Igor? Me explica que eu tô um pouco confuso. O que você vai fazer? Na aula da faculdade, principalmente, você já sabe mais ou menos, o professor fala, na semana que vem a gente vai estudar tal tema. Por exemplo, vamos estudar embriologia. Você já sabe que é aquele tema que você vai estudar. Então, quando você sabe esse tema, você pega o quê? Faz o quê? Dá uma estudada genérica, dá uma estudada geral e leva um resumo meio que genérico para a aula. Porque quando você chegar na aula,
você não vai ficar tão perdido, porque o professor vai falar alguns termos que ele não vai conseguir te explicar, porque a aula é muito curta. Não sei se já perceberam, tanto na escola quanto na faculdade, o professor não tem tempo de ensinar tudo que ele precisa ensinar, porque é um tempo muito curto, então ele tem que ensinar os pontos principais. E você precisa ter uma base para você conseguir memorizar. Eu sempre falo isso. Quando você tem base, você consegue memorizar. Então você precisa criar uma base desse conteúdo, porque o professor vai chegar lá e vai falar: "Ah, esse termo é isso, aquilo, funciona aquilo". Você pode ficar assim: "Meu Deus, o que que ele tá falando? Tá falando em grego, eu não tô conseguindo entender". Então o que que você faz? Por isso estudar a base antes. Quando você leva um resumo, você já sabe. Quando o professor falar alguns termos, você já vai saber. E assim você também consegue complementar o teu resumo. Então, se fez um resumo, o professor começou a falar algumas coisas que você não tinha anotado. Opa, vou complementar aqui. Além de você fazer um resumo macro, bem elaborado, você ainda consegue entender o que o professor está dizendo na aula. Isso faz diferença no seu estudo. Então, fazer um resumo, estudar a matéria no genérico, né, dar aquela estudada por cima do que o conteúdo que você vai ter na aula, faz diferença para você conseguir aprender mais o conteúdo. Então, isso que faz que eu faria em 2023 se eu fosse começar do zero, né? Porque eu sofri muito com essa questão de chegava na aula e falava: "Meu Deus, eu não sei o que eu faço, se eu anoto, se eu presto atenção no que o professor está dizendo". E hoje eu percebi que esse é a melhor estratégia. Então, você levar uma base para você conseguir não ficar tão perdido e ainda assim complementar. Então, você consegue ter um estudo muito bem fechadinho, muito bem moldado. E como eu estudaria se fosse uma aula online? Se eu fosse estudar EAD ou uma videoaula, eu estou fazendo um curso, eu quero me dedicar esse ano para fazer um curso tal. E esse curso é online. Como que eu me dedicaria? Como que eu prestaria atenção na aula? Como que eu faria? Seria mais ou menos parecido, só que como a aula online, ela geralmente é gravada, você tem aí uma ferramenta incrível na sua mão. Porque o quê? O que você vai fazer? Você pode assistir a aula inteira, sem anotar nada, só identificando, ou pode até começar a anotar alguns pontos que você achou importante, e depois você pode voltar para reassistir essa aula, só que agora sim você retirando as informações que são importantes. Esse é um dos privilégios de fazer aula online ou fazer um curso online, porque você pode assistir e reassistir. Então o que você faz? Você assiste uma vez, prestando atenção no que o professor está falando para você se adaptar com o conteúdo. É quase a mesma coisa que a aula presencial, só que ali você está já estudando direto com o professor. Então ele falou algumas coisas, você já prestou, captou algumas palavras, algumas informações importantes, e depois você assiste de novo, só que agora tirando as informações, anotando o que é importante. É dessa forma que eu assistiria uma videoaula. E não, eu não assistiria na velocidade 1.5 ou 2, porque isso vai te acostumar a uma vida acelerada. Quando você assiste videoaulas e vídeos no gerais, acelerado, numa velocidade a mais do que o normal, você costuma com coisas rápidas. E uma hora vai chegar um momento que você vai estar com pessoas conversando normal e você vai achar que aquela pessoa está falando muito devagar. Porque justamente isso. Você está acostumado a assistir vídeo de pessoas falando muito rápido, que quando você for conversar com uma pessoa, você vai achar que, meu Deus, aquela pessoa está falando igual uma lesma, está falando nada, tá falando muito devagar. Então, eu evitaria fazer isso. Eu não recomendo fazer. Então, da minha forma de estudar, se fosse começar do zero, estudar 2023, eu não colocaria isso como um dos meus objetivos na hora de estudar uma aula online. E antes da gente chegar no terceiro ponto, que é como que eu estudaria pelos livros, que é a fonte principal de que eu acho que assim, essa é a base mais importante que a gente precisa ter, eu te convido a se inscrever aqui se você ainda não é inscrito, porque a maioria dos meus seguidores aqui, eles assistem os vídeos, mas acabam não se inscrevendo. Então, se inscreve e curte também. Eu também te sugiro a me seguir lá no meu Instagram, @igorpsico, tá aparecendo aqui pra vocês, porque lá eu sempre respondo caixinhas, a gente sempre consegue, eu consigo até conversar com vocês pelo direct, então eu consigo ter um contato maior com vocês por lá. Então se inscreve aqui para vocês não perderem os vídeos, que tá saindo vídeo segunda, quarta e sexta, sempre com conteúdos para melhorar a sua forma de estudar. E também lá no meu Instagram, que lá eu consigo responder caixinhas, tirando dúvidas de vocês, e também até às vezes no direct. Então é importante que vocês se inscrevem. Bom, mas como que eu estudaria pelos livros? Como que eu estudaria do zero em 2023, me baseando pelos livros? Eu acho que assim, o livro é a fonte principal para você estudar, é onde que você consegue aprender mais os conteúdos, tirar a base dos conteúdos mesmo, é nos livros, porque ali tem tudo. E como que eu faria? Bom, eu tenho um método que chama 3P na leitura, que seria o quê? A primeira leitura eu leria a página reconhecendo o texto, ou seja, eu ia ler tipo, para me adaptar com o texto. Então eu leria, mesmo se eu não entendesse alguma coisa, continuaria lendo,
fecharia, eu geralmente faço 10 páginas ou um capítulo, dependendo se o capítulo não for grande. Então eu leria ali, tranquilo, e depois eu voltaria tudo de novo. Por isso que se chama 3P, que são 3 fases. Na segunda fase, o que eu faria? Eu pegaria e agora ia parágrafo a parágrafo e tirando palavras-chave que eu acho que são importantes, e mais ou menos assim já meio que preparando para fazer um resumo do que eu tinha entendido de cada parágrafo. Faria isso até o final. Aí na terceira, que é a terceira fase, eu colocaria o quê? Na terceira fase eu faria um resumo do que eu entendi e me perguntaria: eu entendi o que o autor quis dizer? Eu entendi o que está escrito nesse parágrafo? Se sim, eu faria um resumo do que eu entendi. Claro que não vai fazer isso em todos os parágrafos, senão você demoraria horas. Eu faria em parágrafos que eu acho que são extremamente importantes do texto. Então, eu pegaria o parágrafo e faria um resumo. Ah, eu entendi que isso faz isso, aquilo, aquilo. O autor quis dizer isso, aquilo, isso, aquilo. Eu faria um resumo do que eu entendi. Quando você faz isso, você não está só lendo, você está tirando informação e ainda absorvendo no teu cérebro. Você está colocando coisas que você entendeu. O que você entendeu? Ah, entendi isso, aquilo, aquilo. Se não ficou muito claro, você vai e revisa. É nesse ponto que você consegue identificar erros e também tirar informação importante. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que vocês tenham conseguido ter maior clareza como que vocês vão estudar agora nesse ano 2023. Eu espero que vocês consigam se dedicar e que esse vídeo tenha ajudado no geral. Bom, eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!